dinâmico, muito produtivo. Estamos felizes aqui para o painel da tarde. Na parte da manhã nós trouxemos questões de inclusão, equilíbrio de gênero, de Peace Engineering, com uma grande aula magna do professor Ramiro Jordan, bioeconomia e investimentos, e depois um último painel de inovação em saúde, que foi de uma grande riqueza. E continuando no tema saúde, nós temos agora o painel sobre saúde, tecnologia e acesso. Temos uma grande felicidade de poder ter conosco a Geisa Cavallari, por favor, Geisa, diretora de portfólio e lançamentos da Sandoz, o Tiago Roca, que é diretor de parcerias estratégicas e inovação da Fundação Butantan, e o nosso conselheiro do GLIP, Felipe Dalbello, que nos apoiará na moderação dessa sessão. Então, eu passo primeiro a você, Felipe, por favor. Obrigado. Obrigado. Bom, obrigado, Gerson. Obrigado a todos aqui presentes. Antes de qualquer coisa, agradecer a oportunidade, Dr. Cardoso, pela iniciativa, pela liderança, pela visão, pela experiência e por nos inspirar e continuar com essa jornada através da ciência, do conhecimento, né? Uma conduta ilibada, um grupo que eu digo que há 7 anos atrás, quando entramos aqui, o Dr. Gerson, que preside muito bem, com muita competência, e todos aqui sabem muito bem, não estou fazendo nenhum exagero, conduz com muita ética, com muita seriedade, esse corpo de profissionais, estudiosos, cientistas, pesquisadores que nos brindam aqui, e que tomaram o seu tempo precioso para prestigiar esses 2 executivos, cidadãos do bem e pessoas que fazem diferença na sociedade. Esse prefácio é importante a gente destacar porque o GLIP, junto com o Inove, a Politécnica, que é representado pelo Dr. Reginaldo, Hayashi também, entre outros especialistas, e estudiosos, falam com propriedade de investir o tempo deles, tirando o ego e servindo a sociedade, seja com seus estudos, seja doando aos alunos, seja exaustivamente investindo o tempo deles precioso, que podiam fazer algo em caráter pessoal, mas não se dedicam à universidade, e assim servem à população de alguma maneira. Então, esse meu prefácio é um relato pessoal meu, porque eu tenho um respeito muito grande por como o Gerson, o Dr. Cardoso, me respeitam, me conduzem aqui dentro desse núcleo, e assim a gente transfere essa energia do bem, essa energia de visão, de ciência, e de congregar 2 personalidades aqui que são amigos pessoais e que eu respeito muito na esfera profissional, na esfera social e na esfera técnica também, porque afinal de contas a área da saúde é uma área, é um pilar da economia que necessita um estudo árduo, contínuo, ininterrupto. Então a ideia é que eu não fale muito aqui, ao contrário, seja só um grande conector de oportunidades, de mentes brilhantes, e que eles possam trazer também aqui experiências da vida pessoal, da trajetória de vida. São profissionais com perfis completamente diferentes, mas que se convergem para um bem comum, que é a saúde, através da indústria farmacêutica. E eu vou passar a palavra, então, se me permitir, Tiago, primeiras damas. Geisa vai se apresentar, e fique à vontade também, num dado momento, tirar as dúvidas dessa excepcional profissional e cidadã. Obrigado, Geisa, pela presença aqui conosco. Obrigada. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, por essa abertura, por estar aqui. É um grande prazer, como profissional, como cidadã, como farmacêutica, poder dividir um pouquinho da minha história, da perspectiva como empresa, como executiva de uma multinacional, e o que a gente olha para dentro do Brasil, um país continental, e como a gente precisa trabalhar o ESG dentro do nosso país. E aí a gente combinou um pouquinho aqui o nosso script, a gente vai falar um pouco sobre nós, eu primeiro, depois o Tiago, depois a gente vai falar sobre as nossas empresas e vai abrir um pouquinho para vocês as nossas práticas de não só o ESG, mas olhar a nossa inovação e como a gente olha os modelos de negócio e as perspectivas de como a gente combina todos esses fatores dentro do mundo da saúde, né? O Brasil é um país continental e a saúde é outro mundo também, né? Mas eu vou falar um pouquinho de mim, quem sou eu na fila do pão, então é muito bom estar aqui. Sou formada, sou pós-graduada pela Poli, então voltar
alguns anos, não vamos falar sobre anos aqui, mas é muito bom poder voltar aqui, estar com vocês. Eu sou filha de uma mãe negra, de uma mulher que tinha 3 faculdades quando ela faleceu. Minha mãe faleceu com 4 anos, quando eu tinha 4 anos. Ela estava na terceira faculdade, então, uma mulher negra, há 41 anos atrás, na 4ª faculdade. Acho que era uma mulher muito fora da sua época, vocês podem imaginar, né? Estou falando para uma plateia majoritariamente masculina, e aqui um recorte de raça, já entrando no conceito do S, acho que né, do social, é bem importante a gente trazer isso. Essa mulher tem uma escola com o nome dela, então é o que me move, e esse é o meu propósito, né? O quanto que eu me conecto com a sociedade, desde o ponto da educação, desde o ponto de que eu posso contribuir dentro da formação e das discussões de negócio. Eu sonhava em ser cientista desde os 11 anos, e acho que eu posso dizer que eu faço ciência hoje, embora não estou na bancada, mas faço ciência. Como eu mencionei, sou formada em farmácia, pós-graduada em administração industrial pela Poli, especializada em direito sanitário pelas faculdades de saúde pública da USP também. Estou cursando um mestrado de organização internacional, de organização global e políticas internacionais na PUC. Sou conselheira formada, atuo em discussões de conselho, aqui eu estou falando da Conselheira 101, que tem um recorte também de mulheres no conselho e mulheres negras e indígenas no conselho. Então, a gente vai limitando, né, e diminuindo esse range aí de possibilidades. E acho que é o meu principal feito, né, claro que eu vou falar um pouco deles, mas o meu principal feito, sou mãe. Né, tenho 2 filhos e, além do propósito que a minha mãe iniciou lá atrás, dentro da educação, é o propósito de fazer esse mundo melhor, olhando para os meus filhos, né? Essa longevidade e esse olhar muito da mãe aí, do cuidado com o futuro. Dentro da Sandoz, estou como responsável da área, né, executiva no Brasil, da área de portfólio e lançamento. Essa área, o nome não traduz o que essa área faz, né? Eu sou responsável por todas as parcerias privadas e públicas. A gente chama de todos os contratos, os projetos estratégicos, sejam privado ou público, de todas as esferas, não só olhando o produto, né? Então, toda a negociação de serviço que seja importante para a combinação de acesso, isso está dentro da minha área. Tem toda uma parte que a gente chama de market access, em que a gente avalia a estrutura de como chegar com produto e serviço, né, porque não adianta eu ter produto e não conseguir vendê-lo, né, então toda essa área de market access. A parte de lançamento é uma área de projetos, que ela vem desde a concepção da ideia de um projeto e essa junção com o time global e time regional e parceiros. Então é um ecossistema, são muitos atores que é muito interessante para o desenvolvimento. E, claro, a definição de portfólio, né? O que a gente vai ter de interesse, porque acho que, né, já entrando um pouquinho no spoiler, é muito legal, muitos produtos, muitos serviços, muitas ideias de tecnologia vindo do Cone Norte, né? Agora, o quanto que a gente consegue tropicalizar? Então, nem tudo que está lá é factível para o nosso momento, né? Ele comentou rapidamente, né, sobre investimento em saneamento em Alagoas. Eu não preciso ter esse tipo de discussão com o time global, né? O quanto que eu vou ter saneamento básico na Itália ou em qualquer outro país para absorver o medicamento, né? Então, a minha área transita por todo esse ecossistema e como, de fato, a gente pode trazer um produto, um serviço que cumpra com o objetivo, claro, dentro de um capitalismo consciente, mas que cumpra com o objetivo de tratar o paciente, né? Enfim, essa é um pouco da Geisa na fila do pão. Vou deixar o Thiago falar um pouco mais sobre ele. Boa tarde. Primeiramente, obrigado pelo convite, Felipe. Um grande prazer estar aqui. Também estar junto com a Geisa, que é uma parceira aí, não só do Butantan, mas minha de trabalho também.
e achei muito bacana a proposta de vocês de terem essa provocação de fazer o equilíbrio de gênero, pelo menos na apresentação aqui. Isso é muito importante e relevante, já que a gente está falando dos aspectos sociais, né, e dos aspectos de equidade. Eu, como homem, não deveria estar me apropriando disso, mas eu me preocupo porque eu tenho uma mãe que sempre trabalhou, hoje é aposentada, eu tenho uma esposa que trabalha, eu tenho 2 filhas, então eu não me preocupar com isso, eu não estou me preocupando com o que está ao redor de mim. Então, eu acho que é uma pauta super relevante, é uma pauta que eu provoco muito dentro do Butantan, e a Sandoz aí é um parceiro que é um exemplo nisso também. Então, fico muito confortável de estar dividindo esse espaço com a minha colega, minha amiga Jays aqui, e poder falar um pouquinho aí do nosso trabalho, da nossa experiência, né, da nossa jornada até chegar aqui. Eu sou daqui de São Paulo, né? Nasci, cresci aqui na cidade de São Paulo, então conheço muito bem aqui cada rua, avenida. Na época que não existia GPS em São Paulo, você aprende no guia 4 rodas ou na sola do sapato, né? Então, mas minha origem também de famílias de imigrantes que vieram para cá no pós-guerra e que se estabeleceram no subúrbio da cidade, não tiveram uma vida fácil, mas, assim como a Jays, meus pais conseguiram chegar às universidades e conseguiram colocar para os filhos, né, eu e meus 2 irmãos, a importância, né, da formação universitária, do estudo, do trabalho, e a gente conseguiu se desenvolver não em berço de ouro, como muitas famílias se desenvolvem aqui em São Paulo, mas conseguimos ter acesso à educação de qualidade, né? Então, me formei em farmácia industrial, inspirado pelos meus pais. Meu pai é biólogo, minha mãe é química, então eu cresci vendo eles em laboratórios, né? Um laboratório bioquímico e um laboratório farmacêutico industrial, e aí esse foi talvez minha inspiração, minha paixão pela indústria, né? Então, quando eu saí da faculdade, terminei a faculdade, estudei na Oswaldo Cruz, aqui na Barra Funda, eu já sabia que eu ia para a indústria, né? Que a indústria ia me acolher. Passei um tempo em Guarulhos, na FURP, né? E depois, em seguida, já formado, vim para o Butantan, né? E com experiência de fazer iniciação científica, ter um contato com a academia. Passei pela Faculdade de Saúde Pública aqui da USP, depois fiz pós-graduação de novo lá no Direito Sanitário, que tem muita relação com o que a gente faz aqui, das relações que a gente tem entre os parceiros privados, o governo. Depois também tive uma passagem na área de negócios pela ESPM e, por fim, um MBA no INSPER, né, na área de executiva já. Então, foi uma trajetória dentro da indústria, começando numa área técnica, como todo mundo tem que começar, né? Muito tempo na qualidade, produção, são 18 anos dentro do Butantan, então eu consegui passar por diversas áreas, mas o meu desenvolvimento ele foi para a área de negócios, né? Mas com conhecimento do que é feito na pesquisa, na produção, na educação. É até difícil definir hoje o que é o Butantan, né? Algumas pessoas veem o Butantan como um parque, algumas pessoas veem o Butantan como um local histórico, por conta dos seus 124 anos, e mais antigo que a própria cidade universitária. O Butantan já estava aqui nessa terra, quando aqui era uma fazenda ainda, né? Aliás, a sede da fazenda está lá, hoje é o Museu da Vacina. Então, o Butantan tem essa frente histórica de educação, também tem escola superior lá, exibe, e toda a parte, obviamente, de pesquisa, né? Pesquisa e desenvolvimento. Todos os nossos pesquisadores e os laboratórios, tanto de pesquisa básica como de pesquisa aplicada, é uma ICT, uma instituição de ciência e tecnologia, mas há quem enxergue o Butantan como uma indústria farmacêutica, né? E o meu trabalho lá dentro, acho que eu cheguei no Butantan 18 anos atrás com esse propósito, né? Com essa expertise que eu já tinha construído tanto na faculdade como na indústria para atuar, né? E é onde hoje estão alocados a maior parte dos 4.000 funcionários que nós temos, né? Entre Instituto Butantan e Fundação Butantan. Que mais? Modelos de negócio, né, que o Butantan trabalha, e aí a gente vai chegar onde que o Butantan tem um modelo de negócio, uma parceria com a Sandoz.
Muita gente me pergunta, nossa, mas isso é novo, né? Essas relações, né, que o Butantan constrói com o Sandoz, com as Big Pharmas. Falei, olha, duas formas de você enxergar ou fazer uma leitura sobre isso, né? Se a gente for andar 124 anos atrás, como que se davam essas relações? Quem estava no Butantan 124 anos atrás? Vital Brasil. Vital Brasil. Então aí a gente tem que ler a história e entender. O Vital Brasil tem um livro, se alguém um dia tiver curiosidade, você lê, porque o Vital Brasil não era só um médico, né? Ele era um médico, ele era um farmacêutico, ele era um biólogo, ele era tudo, um gestor, um administrador de fazenda, de serpentário, enfim, ele fazia absolutamente tudo, né? E ele também fazia parcerias estratégicas e novos negócios, que é onde eu trabalho hoje, né? Então, e como que eram as relações na época, né? No mundo, né, a gente já tinha tido a peste, já tinha tido a peste bubônica, né, que estava aqui em São Paulo. A gente tinha vários pesquisadores assim de renome internacional na época, Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, enfim, uma série de pesquisadores que eram internacionalmente reconhecidos e que muito conectados com o que a gente chama talvez hoje de rede Pasteur, né? Todo país, ou país que deixava de ser colônia, ele acabava tendo alguns institutos Pasteur, e alguns até mantiveram esse nome, né, de Instituto Pasteur. Esses pesquisadores, eles iam para a França, eles estudavam e retornavam para os seus países, e não foi diferente com o Vital Brasil, né? Então ele volta, só que ele se mantém conectado com esses pesquisadores. O que ele faz? Intercâmbio, ele troca materiais, ele compartilha pesquisa, ele faz negócios, talvez não com visão de valor comercial, mas de entrega para a sociedade. E a primeira entrega, e que da onde surge o Butantan, é o soro antipestoso para a peste bubônica, no Porto de Santos. E aí, a partir daí, o Instituto ele começa a produzir, né? Então, ele começa a produzir os soros, que produz até hoje, né? Para os soros antiofídicos, né, as antitoxinas, o soro antirrábico. São 12 produtos que são produzidos há 124 anos no Butantan, com evolução tecnológica, obviamente. E para vocês entenderem como a evolução ela não é, às vezes, tão rápida nesse período, né? 50 anos depois o Butantan começa com vacinas, né? E na década de 80 que ele se consolida industrialmente na área de produção de vacinas. Então, essa evolução, ela não, dos 124 anos, ela não é tão rápida, né? E tem, óbvio, fatos históricos no meio, né? Você tem a pandemia da gripe espanhola, você tem guerras, você tem a própria mudança social que acontece no país, e 15 anos atrás, mais ou menos, o Butantan ele tomou uma decisão, né, que foi a entrada uma outra área de produtos, que são os biofarmacêuticos, que são os produtos biológicos, são anticorpos monoclonais, basicamente, e é uma evolução dos anticorpos policlonais, que são os soros, né? Então, essa decisão fez com que o Butantan ele fizesse um planejamento para construção de fábricas, laboratórios de pesquisa, e uma das frentes era um modelo de parcerias, né? E essas parcerias, no passado, de novo, a gente tinha essas relações entre pesquisadores, isso continuou evoluindo nas relações institucionais com empresas. Então, tanto o Butantan como o Fiocruz estabeleceram diversas parcerias com empresas farmacêuticas desde a década de 80, então eu falo que isso não é novo, mas isso foi, obviamente, tendo uma necessidade de adequação regulatória, porque no fim se utilizava o poder de compra do Estado para o fornecimento desses produtos em troca da transferência de tecnologia. Muita gente também me pergunta, isso é novo? Não, não é novo. Os militares fazem isso também há quase 100 anos, né? Vídeo case ITA, Embraer, a tecnologia aeroespacial que o Brasil construiu foi de modelos de relação de transferência de tecnologia. Óbvio que às vezes a gente tem modelos específicos, né? Quando a gente fala de transferência de tecnologia para o poder de compra do SUS, é uma coisa, para os militares é outra, a gente trabalha mais com encomenda tecnológica, que são adaptações.
offset, né, que é compensação. Então, o Estado ele compra um ativo de um país ou de um outro governo em troca de conhecimento, em troca de transferência de tecnologia. A gente tem o caso dos submarinos, né, de propulsão atômica. Então, tem diversos modelos, mas tudo isso estava dentro da lei de compras públicas. A lei de compras públicas foi talvez o fundamento para se estabelecer de forma contratual essas primeiras relações. Então, quando eu chego no Butantan em 2007, a gente já tinha uma parceria com a Sanofi para transferência da vacina de influenza, que hoje é o principal produto do Butantan. E esse acordo não foi feito ainda no modelo que hoje a gente tem de regulamentação de PDP, né, que tem a participação ativa do Estado, do Ministério da Saúde, aprovando, monitorando, orquestrando toda essa relação. Então, as empresas, as instituições como o Butantan, Fiocruz, eles faziam isso diretamente com as empresas, sem a intervenção do governo, e fornecia os produtos e recebia a tecnologia. A questão ganhou complexidade, o poder de compra do Estado para medicamentos aumentou, o SUS foi estruturado em 88, então o SUS é novo, né, dentro dessa perspectiva também. E com essa decisão do Butantan entrar anticorpos monoclonais, nós começamos a buscar parceiros para trabalhar com transferência de tecnologia nessa área, visto que nós não tínhamos conhecimento e capacidade para fazer produção industrial desse biomedicamento, né? E a Sandoz foi um dos parceiros elegidos aí pelo Butantan para fazer essa transferência. Hoje a gente tem um produto já em transferência aqui no nosso complexo industrial, que é aqui pulando o muro. Então eu pulei o muro para vir aqui falar com vocês. E esse medicamento está sendo absorvido aqui. Hoje a gente tem uma das 3 fábricas de anticorpos monoclonais que existem no Brasil. Aliás, as 3 estão aqui no estado de São Paulo. E é algo que ainda não foi desenvolvido completamente, né? Não existe uma autossuficiência do país na produção desses biomedicamentos, mas é um processo, é uma linha, uma curva de aprendizado. A gente está formando profissionais, a gente está formando cadeia de fornecimento, a gente está, com esses produtos que é diferente de vacinas e soros, chegando mais próximo do paciente, que foi uma coisa que o próprio Butantan nunca fez na sua história, e aí eu vou pedir para a Geisa contar um pouquinho isso também, como é da perspectiva da Sandoz, essa proposta de valor para a sociedade, de você estar mais próximo do paciente que está usando o seu produto, mas nesse contexto, né, do governo ter uma portaria, né, de parcerias para o desenvolvimento produtivo, que as empresas públicas e privadas fazem propostas de transferência de tecnologia e de venda de produto durante um período de tempo, a gente conseguiu formatar esse tipo de negócio e trazer para o país tecnologia de ponta para ser produzida aqui, né, nacionalmente. Então, isso é muito importante, não só para a autossuficiência tecnológica, né, para evitar desabastecimento de produtos e principalmente numa complexidade que tem o SUS, né, o tamanho do Brasil justifica isso, né, não é todo país que consegue ter um modelo de negócio que seja sustentável, mas para o Brasil, pelo modelo que a gente tem, o único país que tem mais de 100 milhões de pessoas num sistema gratuito de saúde promovido pelo governo, é o Brasil, e ele tem essa necessidade da produção local de medicamentos e insumos, né? Na pandemia ficou claro isso para todo mundo, essa necessidade, e o Butantan ele contribui com essa frente de absorção de tecnologia, né? Outro valor importante para a sociedade, a gente, no caso da saúde, a gente tem um déficit na balança comercial, né? A gente, além da dependência tecnológica, a gente tem uma dependência econômica. Então, esse esforço também visa redução de divisas, né? Então, de saída de divisas e retenção de conhecimento e retenção econômica também. Então, vou pedir para a Geisa falar um pouco também, Felipe, de como que é a parte do privado nesse contexto, né? Eu falei do público, aqui, dos investimentos que a gente faz para ter esse tipo de parceria aqui, mas acho que é interessante também nesse contexto ouvir um pouco do privado. Bem breve aqui, importante, Thiago, obrigado por enquanto, né? Temos um tempinho ainda.
Mas essa conexão que a gente tem, o objetivo desse painel é exatamente isso, mirando o Fórum Internacional, a perspectiva de sustentabilidade, inovação, e claro, olhando o grande guarda-chuva do ESG, Thiago e a Geisa estão trazendo situações concretas, reais, né? Não só do ponto de vista da inovação, servindo à sociedade, e, sobretudo, eles sendo catalisadores dessa transformação, conectando pessoas, conhecimento, academia e solução de causas que são de ordem pública. Explica brevemente o que é anticorpo monoclonal, que eu fugi dessa aula da Faculdade de Farmácia, quanto que isso é relevante, fiquem à vontade vocês dois, para o sistema público de saúde e, sobretudo, na tecnologia aqui no Brasil. Eu acho que é até interessante, né, a gente trazer, né? Anticorpo monoclonal é algo relativamente novo na medicina, né? Quando a gente fala de medicamento sintético, que vem de uma síntese, isso é muito mais palpável para a gente, né? Hoje a gente tem os nomes de medicamento genérico, medicamento inovador, que acho que está muito, né, na sociedade, acho que todo mundo sabe, né? A caixinha identifica, a gente tem um conhecimento. Os medicamentos biológicos, eles vêm de uma origem de biotecnologia. Eles vêm de uma matriz celular e de uma expressão de RNA, normalmente dependendo do processo, para tratamento de uma doença específica. Ele já é muito mais específico, né? Quando a gente fala de anticorpo monoclonal, ele tem um foco, né, não quero ser muito técnica aqui do farmacêutica, mas ele tem um foco muito mais direto na doença e no cuidado desse paciente do que o medicamento sintético. Quando a gente olha isso na oncologia, para tangibilizar um pouco mais, quando a gente fala das quimioterapias sintéticas, são aquelas muito mais agressivas para o paciente, né? Porque ele não tem o alvo, né? A molécula sintética, ela não é específica. Quando a gente fala do anticorpo monoclonal, ele é específico, ele vai ligar no ponto adequado da célula e aí sim fazer um tratamento muito mais direcionado. Mas é uma tecnologia muito diferente, que é relativamente nova, né? E aí, já puxando o gancho, porque Sandoz, né? Eu acho que a história do Butantan é uma história incrível, né? De mais de 100 anos, e a Sandoz também tem uma história de mais de 100 anos. A gente coincide até nisso, né? Eu e o Thiago, a gente estudou as mesmas coisas, a gente fez as mesmas pós-graduações, a gente está no mesmo modelo de negócio, e empresas, cada um no privado e outro no público, mas com relativamente a mesma história. A Sandoz com mais de 100 anos no mercado. Atualmente a Sandoz está em mais de 140 países, eu acho que eu não vou dar o número exato, mas em mais de 140 países, acho que eu não sei nem dizer quantos países são esses, né, os nomes desses países. A Sandoz tem uma história de inovação, então a Sandoz foi responsável pelo desenvolvimento da penicilina, o que revolucionou a sociedade, e é nesse lugar que a gente desenvolve os nossos negócios. Então, é nesse olhar para o paciente, é nesse olhar da necessidade da saúde e como a Sandoz pode aportar valor. Parcerias são fundamentais para a construção desse ecossistema. Uma empresa, a gente não consegue desenvolver um produto, a gente tem um portfólio gigante, um sonho maior ainda, a gente não consegue desenvolver sozinho. Desde o ponto de vista da bancada, da ideia, da concepção do negócio, até comercializar esse produto. Então, a Sandoz ela tem muitas parcerias ao redor do mundo, parcerias que vão desde a universidade, associações de paciente. Então, a gente olha todos os pilares aí para a construção dessas conexões e o que nos liga com o Butantan dentro do olhar do sistema público. Cada país é um modelo, né? Quando se iniciou, né, se olha a Europa, Estados Unidos, é um modelo muito mais palpável para o investidor e para a empresa. A Sandoz é uma empresa com capital na Suíça, então é muito mais claro para a Sandoz como ela segue ali. Mas cada país tem uma necessidade específica. E a PDP, para o Brasil, ela tem um conceito de retribuir, de trazer para a sociedade medicamentos de alto custo e medicamentos hoje que muitas vezes as empresas saem do mercado e o Brasil fica sem ser abastecido. A gente viu muito isso durante a pandemia, né? A gente tem um sistema público que ele aborda 100% da sociedade, então todos nós dependemos de um restaurante que foi certificado por uma Anvisa, né? Todos nós dependemos da qualidade da água que a gente toma.
Então, 100% da população brasileira depende do SUS. Porém, totalmente dependente do SUS são 75% da população. Que a gente está falando aí, com fonte IBGE, que é a maioria da população que está ali entre 1,5, no máximo 2 salários mínimos. Consequentemente, como abraçar um medicamento de alto custo, porque é um biológico, por conta da sua tecnologia, ele se torna um medicamento de alto custo para o sistema. E de que forma que o governo desenvolveu uma estrutura para diminuir a dependência internacional, trazer conceito, né, trazer expertise para dentro do país, trazer a tecnologia para dentro do país e suportar o SUS. Mas essa parceria, ela não está só ligada à saúde, ela está ligada também a investimentos de infraestrutura. Então, você gera infraestrutura no país, seja na indústria, né? Seja na indústria do Butantan ali para prover, nos laboratórios que vão analisar esse produto. A gente desenvolve a estrutura da cadeia. Então, imagina uma caixinha de medicamento chegando via internacional. Quantas pessoas são envolvidas até que esse medicamento chegue no paciente? Hoje, a gente, na nossa estrutura, a gente recebe esse produto em São Paulo. A nossa matriz é no Paraná, mas a gente tem um escritório comercial aqui em São Paulo. A gente recebe, só para vocês entenderem, a gente recebe aqui por Guarulhos um produto e a gente vai entregar via barco na cidade mais longeva ali no Amazonas. Porque aquele paciente é um paciente que precisa receber esse medicamento. Então, é essa estrutura que a gente precisa combinar. A parceria de desenvolvimento positivo, ela vem para desenvolvimento de toda essa cadeia, de geração de emprego, de suporte dessa economia. Então, vai muito além de você pensar em fornecer somente um produto, né? Ela vai muito além, ela vai com critério social, né? O quanto que a gente traz para dentro da sociedade. E esse é o lugar da Sandoz. Então, quando a gente olha, que parece, do ponto de vista capitalista, né? Você tem uma parceria com o governo, você vai entregar seu produto, a contrapartida é receber. Mas isso não se sustenta, porque a inovação e a tecnologia, ela está aí. Né? Hoje, aquele medicamento, vamos pensar na origem do sintético, era tudo sintético, veio biológico, veio anticorpo monoclonal, e a evolução vai continuar vindo. E de que forma a gente sustenta a pesquisa, os novos produtos, sustenta esse ecossistema, a transição de um paciente para outro. Então, para a Sandoz, o conceito da PDP, ele vai muito além de entrega de produto. Ele vai na entrega de serviço, no desenvolvimento de estratégias de negócio, como programas de suporte ao paciente, qual é a necessidade desses pacientes em receberem esses produtos, tendo diagnóstico adequado, tendo suporte ali quando eles recebem na farmácia de alto custo, controlando os seus exames. Então, além do tangível que está ali dentro dos contratos de parceria, você tem o intangível, que é a desoneração do sistema. Né? E se a gente está falando que 75% da população está lá, que a gente tem 6% do orçamento da pasta total destinado à saúde, a gente precisa de muitas parcerias para chegar lá. Né? A Sandoz tem esse tipo de parceria. PDP é algo muito específico do Brasil. Né? A gente fala muito internamente, né? A gente faz esse tipo de conversa com outros países justamente para avaliar o quanto que a gente consegue implementar essa mesma política pública em outros países. O quanto que eles conseguem olhar o que a gente tem de benefício dentro do Brasil para outros países. Recentemente, o nosso CEO, ele traça uma parceria com a Eslovênia para a construção de uma fábrica, para estabelecimento de políticas públicas, para avanço dessa tecnologia. O quanto que uma empresa privada consegue suportar o país, né, consegue suportar as políticas públicas para que isso seja sustentável. Então, é nesse lugar que a gente trabalha os nossos negócios, né? É nesse lugar que a gente está. Então, as parcerias da PDP, elas são só o início de todo esse conglomerado que a gente precisa estruturar para trazer negócio. E aí, o Thiago trouxe um pouco sobre a política, né? A gente tem a política de PDP. Mas antes de chegar nisso, é um mercado altamente regulado. Né? A gente trabalha no mercado da saúde com um mercado altamente regulado. A Anvisa foi criada em 1999,
juntamente com a Política Nacional de Medicamentos e que combina com a Lei de Genéricos. Então, lá atrás, a gente já instituiu o Brasil junto com os principais países regulados, o que torna acesso à inovação. Então, uma das preocupações das empresas e da inovação que está fora, né, que inicia em outros países, é o quanto esse país é confiável para a recepção de tecnologia. Então, um país que tem um legado de mais de 25 anos, com uma estrutura sólida, de agência sanitária, com regulamentos que corroboram para tudo isso, é muito mais fácil e está dentro do nosso plano de longo prazo, esse tipo de modelo de negócio. E aí, né, um pouco do jabá também, né? Eu iniciei na indústria farmacêutica no mesmo momento da criação da Anvisa e da lei de genéricos. E é um legado, né? A gente consegue ver a história dessa transformação, a gente consegue ver o quanto a regulação melhorou, o quanto ela foi aprimorando ao longo desses anos. A gente era uma cópia da Europa, a gente era uma cópia do FDA, né? Dos Estados Unidos. Hoje a gente coloca o nosso ponto, hoje a gente coloca quem o Brasil é, como a nossa agência sanitária se desenvolve, o que proporciona para o Ministério da Saúde um leque de oportunidades em termos de negociação, né? Hoje o Ministério da Saúde está olhando para interoperabilidade do sistema, né? Ele está avaliando quanto que o Conect SUS, que é um sistema para o paciente, o quanto que ele pode se conectar com uma série de outras coisas. E ali a gente está ali, né? O Butantan está ali olhando para isso. Então, o que era lá atrás, quando a indústria farmacêutica começou a ter nome e sobrenome, que era produto, isso foi totalmente transformado para serviço, né? Então, não adianta mais eu ter um produto sem eu pensar em todo esse ecossistema, sem entender como, de fato, esse medicamento vai chegar e vai tratar esse paciente e vai dar continuidade no seu tratamento. Então, é um pouco desse olhar que a gente precisa ter para a continuidade da parceria e para outras parcerias que estão por vir, né? E aí, se eu puder adiantar, e aí você complementa, falando um pouco da governança dessa parceria, como ela funciona, né? Uma empresa multinacional com capital aberto na Suíça, e a gente fala que a gente vai entregar o coração da tecnologia, que é o banco de células. Eu comentei um pouco o que é o anticorpo monoclonal, então ele inicia de um banco de células, ele inicia de uma célula-alvo, e a parceria ela vai até lá, até a entrega do coração da tecnologia. E vocês sabem, né, trabalham com tecnologia e com inovação, o quão é complexo para o desenvolvedor entregar a sua tecnologia. E como isso acontece, né? Então, a gente tem desde o início de uma tratativa de quais são os produtos elegíveis para a gente iniciar essa discussão, desde parte das duas empresas até o que o governo nos traz de necessidade do governo, ela é imensa, né? A gente está falando de 35 tipos de fraldas que são incorporadas no sistema público, então imagina, se fralda eu tenho 35 tipos, imagina para medicamento e para o número de doenças. A gente está falando de malária, leishmaniose dentro do nosso país, ao mesmo tempo eu estou falando de células CAR-T, de um tratamento mega bioespecífico. Então, essa governança ela começa nessa necessidade do governo, nessa discussão do que é possível dentro do parceiro privado, dentro do que o privado pode oferecer, e o quanto que o público pode absorver. E aí se inicia-se essas tomadas de business cases, as discussões dentro de um compliance. Então, a gente tem uma estrutura de compliance muito rígida, né, porque é uma relação entre público e privado, e como que eu determino os limites dessa relação, né, para que cada um, dentro do seu papel e responsabilidade, para que a gente não infrinja nenhuma regra de competição e de critérios legislativos, inclusive. E, a partir daí, uma vez que uma parceria é consagrada, a gente inicia uma série de discussões e de compromissos com a sociedade, né? Não só com o governo, mas com a sociedade, de deixar isso transparente. Aí, Tia, acho que você pode trazer um pouquinho para a gente também. Sem dúvida. E o Butantan, né, a fundação e instituto, né, ligado à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo,
ainda que público, ele também tem que se preocupar com governança corporativa, né? E o nosso contrato com os parceiros privados, ele é fundamentado, estruturado nisso, né? Em comitês técnicos, comitês diretivos para tomadas de decisão. O que o nome Butantan faz respinga para a Sandoz como parceiro e outros parceiros. O que Sandoz faz respinga para a Butantan também como parceiro, ou qualquer outra empresa que você tem uma relação. A gente já vê isso, a gente muitas vezes vê na mídia, né, uma denúncia, seja de questão relacionada ao trabalho inadequado de funcionários, impactos ambientais, sociais, e às vezes ele é feito por uma empresa terceira, uma empresa parceira. Então a gente, todas as partes têm que ter esse cuidado nas relações, e aqui não é diferente. Aqui não é uma joint venture, não é uma aquisição, não é uma fusão de empresas, é uma parceria de longo prazo, né? E como a Geisa falou, é um modelo que hoje ele é inspiração para... O Brasil hoje tem um modelo de negócio que foi construído que é inspiração para o mundo, né? Poucos países conseguiram se estruturar dessa forma. A gente está fazendo um processo já de melhoria, né? De mais de uma década trabalhando dentro desse modelo regulado e já passando por processo de melhoria, que hoje é um grande case, né? Para ser inspirado, principalmente pós-pandemia, né? Que isso trouxe grandes aprendizados. Eu não sei se tem mais um tempinho para falar um pouco de inovação. Uma das questões, e aí como o eixo do evento, que é inovação, e a gente está falando de biotecnologia, uma das perguntas que muitas pessoas que não são da área me fazem, assim, esse modelo de transferência de tecnologia, de produtos que já estão no mercado, ele gera inovação? Pura e simplesmente não, porque a gente está falando de produtos que já estão no mercado, já estão sendo comercializados. Mas o Brasil ele tem um déficit, né, tecnológico nessa área, né? Então, a balança comercial ela mostra isso. E a partir dessas transferências a gente consegue gerar inovação. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu contei aqui do caso de sucesso do Butantan com a vacina de gripe, né, de influenza, que foi feito, terminada a transferência há mais de 10 anos atrás, né? A partir dessa tecnologia, hoje a gente consegue fazer um novo protótipo, já em estudo clínico, da vacina de pandêmica de influenza, né? Vira e mexe, vocês ouvem os casos de granjas ou abatedouros interditados, né, por risco de vírus de influenza. Esse é um dos primeiros passos, né, para uma detecção, início de uma epidemia e que pode virar uma pandemia. O vírus de influenza é um dos mais estudados, a circulação dele, mas foi graças a uma transferência de tecnologia, ou seja, a cópia de um produto ou de uma tecnologia, a gente conseguiu não só produzir esse produto para o Brasil em grande escala anualmente, mas também, a partir daí, derivar a inovação. Então, é importante, né, a frente de novos anticorpos monoclonais vai permitir a gente desenvolver, e a gente já tem isso em pipeline, o desenvolvimento de anticorpos monoclonais que são vitais para o Brasil, né? A gente tem um anticorpo para Zika, né? E Zika é algo Brasil, é uma necessidade Brasil. Quem viu o surto, as consequências drásticas que a gente teve do surto de Zika 10 anos atrás, 8 anos atrás, se eu não me engano, foram catastróficos, né? Os bebês com microcefalia, o impacto nas famílias, o impacto social que a gente teve com aquela situação, e a gente tem capacidade de desenvolver isso, né? E, de novo, atrelado a um projeto, uma parceria de transferência de tecnologia. Então, se você olha a relação pura e simplesmente, você pode ter essa visão de que ela não está gerando inovação, mas ela permite que você faça. E a gente viu os casos aí de grandes economias asiáticas, né, Japão, Coreia, China, que passaram por esse processo de transferência, ou até como as pessoas fazem de cópia, né, porque roubo de tecnologia ou cópia de tecnologia, mas que hoje são países que estão na vanguarda da inovação, né?
Isso é claro para todo mundo. Então, o Brasil ele vai também ter que passar muito por esse processo de parceria, de aprendizado tecnológico para poder alavancar cada vez mais a sua inovação. E isso é muito importante, né, para o futuro. Não são relações de curto prazo, são relações aí que a gente está falando de 10, 20, 30 anos com muito investimento, né? Então, eu queria trazer atenção para esse tema da inovação atrelado ao modelo que a gente trabalha. Para vocês. Obrigado, Thiago. Obrigado, Geisa. Olha, infelizmente, seria bom que tivéssemos mais... Por favor. Infelizmente, seria muito bom que tivesse mais 1 hora, 2, 3 horas para começar com esses ases aqui da saúde, da tecnologia, da inovação. Só para começar. Foi só um prefácio, um preâmbulo, né? E, doutor Gerson, doutor Cardoso, se vocês nos permitem mais uns 3 minutinhos de perguntas aqui aos nossos ilustres convidados, e aí a gente encerra, tudo bem? Podemos abrir para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida ou pergunta aos palestrantes? Alguém tem alguma dúvida ou querem consultar, fazer alguma pergunta? Deixa eu alcançar para o senhor. Só quero manifestar minha satisfação em ver que existe empresas sérias e instituto de pesquisa sério aí, pensando justamente nessa questão da inovação de uma forma muito particular, pensando no ser humano, né, que é importante, sobretudo na questão da sustentabilidade, né, e parabenizar os 2 profissionais competentes que estão aí presentes, representando suas instituições, e agora é torcer para que isso dê certo, né, é isso que a gente espera. A universidade, por seu lado, faz seu esforço no sentido de valorizar a inovação, que é justamente o que essa gestão se propôs, e com essa parceria toda, universidades, institutos de pesquisa aqui, as empresas, enfim, eu tenho certeza que eu tenho razão em ser otimista, né? Então, é isso, só manifestar parabéns a vocês. Obrigada. Bom, Geisa e Thiago, considerações finais. Aí depois eu convido o Dr. Gerson e o Dr. Cardoso para registrar uma foto aqui conosco. Algumas considerações finais. É uma jornada, né? Eu queria trazer um pouco disso, né? A gente está construindo a saúde, né? A saúde ela está em constante evolução, seja de novas doenças que chegam, na adaptação das doenças, o cuidado, o paciente, o quanto esse paciente está capacitado para entender sobre, e a gente precisa de mais gente pensando em como essa conexão, né, juntar essa conjectura. Aqui a gente fala de empresas, mas a gente está falando de cidadão, né, o quanto que a gente pode aportar para dentro do nosso país continental, o que a gente pode desenvolver dentro dessa estrutura coletiva. Então, para mim, eu tenho isso como um propósito e olho isso como uma jornada. E a inovação, ela pode ser gigante, né? Eu acho que a gente fala muito na empresa, inovação você pensa em algo muito disruptivo, muito diferente, mas hoje o Brasil ele precisa às vezes de pequenas coisas. Então, quando a gente olha no segmento da saúde, a gente não precisa olhar em moléculas, só em moléculas novas, em grandes estruturas, mas às vezes uma inovação pequena, algo disruptivo, pouco, pequeno, passo a passo, faz toda a diferença para a nossa população. Então, é um pouco do que eu queria trazer para vocês e agradecer novamente. É um prazer estar com vocês num grupo tão seleto e contem com a gente nessa construção desse ecossistema. Como consideração final, acho que é super importante, relevante esse tipo de evento que traz a gente, né, que está representando, vamos dizer assim, um modelo da indústria, né, de relações, mas esse contato com a universidade eu vejo de forma muito relevante, né, e importante. São vários pesquisadores que nos procuram. Eu particularmente gosto muito de contribuir com os pesquisadores, afetem bastante, né, na FGV, no INSPER, pesquisadores que se interessam em descrever, em estudar esses modelos, né, e a universidade ela tem que estar próxima disso, né, porque as coisas estão acontecendo, está havendo evolução, vão ter dificuldades, então tem espaço para desenvolvimento, até de futuros pesquisadores também, que vão ajudar a gente nessa jornada de inovação derivado da transferência de tecnologia.
ou até a formação de profissionais na área de biotecnologia, que no Brasil falta, é difícil essa formação, demora muito tempo, né? As universidades elas não formam o profissional adequado ainda para a indústria biofarmacêutica, a gente é formado para trabalhar na indústria farmacêutica convencional, e aí quando você vai para a biofarmacêutica é um salto muito grande, e a gente não tem ainda essa formação. Então é importante a universidade estar próxima, entender essas necessidades, acompanhar essa evolução, né? É uma evolução de toda a cadeia, é uma evolução do SUS, é uma evolução da medicina, né? A tendência da medicina personalizada para o paciente, e a universidade vai agregar muito, né? Entendendo essas relações, entendendo essa evolução que está acontecendo dentro da indústria, dos modelos que a gente estabelece junto com o governo. Então, obrigado aí pelo tempo de vocês e pelo convite para participar aí dessa conversa. Professor Cardoso, doutor Gerson, podemos registrar uma foto aqui com eles? Podemos fazer uma foto com todo mundo, na verdade. Também. Bom, deixamos assim. Pode deixar ligado. Pode deixar. Venham aqui para a gente fazer uma foto de grupo. Acho que é bacana. Nós três aqui. Eu vou entrar nessa foto também. Imagina uma foto de estrela dessa daqui. Professor Cardoso, vem nessa foto aqui também. Aliás, hoje de manhã o Tuca ainda bem que foi lá para a gente fazer uma acessibilidade principal. Agora todos aqui. Mas aí você não vai estar na foto. Não tem problema nenhum. Outra pessoa tira. Não vai entrar. Será que a gente precisa fazer em 2 andares? Acho que sim. Vamos fazer a sua aí. Vai. Deixa eu pegar aqui assim. Isso. Vitor, vem pra cá também, pro primeiro andar. Vai pro primeiro andar. Tá todo mundo embora? Vocês que estão atrás, eu quero vir um pouquinho mais pra frente. Ótimo. Eu gosto de Estou falando que eu fiz uma palavra. Ela sempre ajuda.